Qual é a atitude cristã diante de todos os acontecimentos que estão se desenrolando na Igreja Lagoinha? Porque até o silêncio é uma posição. Qual deve ser a nossa atitude cristã diante disso? Eu quero falar também sobre um vídeo que acho que o Silas Malafaia emitiu essa opinião dele. Esse vídeo saiu ontem. Eu acho um negócio assim absurdo que ele falou sobre a questão do imbróglio aí. Então vamos lá. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Ó, esse meu vídeo aqui vai ter duas partes. A primeira com o tema cautela e a segunda parte será em relação à fala do Silas Malafaia com o tema ser dono da igreja, a igreja tem dono. Vamos lá então, primeira parte, cautela. É aquilo que muitas e muitas vezes o não julgueis de Jesus é distorcido para se permitir todo tipo de absurdo. Está errado. Mas por outro lado, o não julgueis de Jesus tem sim um sentido. Jesus ele estava condenando o espírito excessivamente crítico, o julgamento precipitado e também o julgamento baseado em critérios humanos. Em outra passagem bíblica, por exemplo, Paulo disse que o homem espiritual julga todas as coisas e Cristo afirmou que devemos julgar segundo a reta justiça. Um dos princípios de justiça é ouvir os dois lados e ter conhecimento dos fatos. Nesse caso aqui, a única coisa que se sabe, pelo menos é o que eu sei, é que parece que a Lagoinha é global. Existe a Igreja Lagoinha, que com suas ramificações por todo o mundo, e tem então a Lagoinha Global, liderada pelo André Valadão, processou a Lagoinha Niterói, pelo que parece ser um uso indevido aí do nome da igreja. Ponto. Só isso, mais nada. Aí você tem aqui fala, recorte de um, de outro, que também não entra em detalhe. Então você não tem, e nem tem um posicionamento assim por parte do outro lado, no caso da Lagoinha Global, do André Valadão. Então como é que eu posso dar uma opinião sobre um negócio desse? Muito difícil. Pastor, mas e a questão do processo? Se de fato ocorreu da Lagoinha Global processando a Lagoinha Niterói? Mais uma vez, a gente precisaria também ter acesso ao processo, aos bastidores, ao que está em jogo, para que a gente possa ter uma opinião. Ué, pastor, mas a Bíblia não diz que é proibido levar irmão a julgamento? Paulo não repreendeu os irmãos de Corinto que levaram outros irmãos a julgamento? E nesse sentido, então, levar o irmão a julgamento sempre está errado? Então vamos lá, o contexto de Paulo é o seguinte. Paulo diz que era vergonhoso para aqueles irmãos levar a julgamento outros irmãos e deu a primeira solução para resolver o problema. Primeiro, não tem ninguém sábio aí entre vocês? Segundo o conselho de Paulo, sofram o dano. Agora, isso significa que não pode levar irmão à justiça em hipótese alguma? Mas claro que pode. Por exemplo, a Bíblia declara que o Estado é ministro de Deus, é vingador de Deus para fazer justiça. Então, vamos lá. Um irmão cometeu abuso contra uma mulher dentro da igreja. Pode ou não pode levar o irmão à justiça? Pelo amor de Deus, deve. Isso é crime. Agora, pensemos aqui no caso da Batista da Lagoinha. Se o que aconteceu é isso aqui, ó. Um pastor decidiu ter o nome da igreja, mas decidiu não seguir nada das deliberações dessa igreja. Decidiu fazer tudo do seu jeito. E que a gente não tem como ter certeza, mas vamos supor. E aí os irmãos ficaram com receio, dizendo, olha, essa igreja lá no Rio, ela está seguindo um caminho que nós consideramos perigoso, com grande chance de escândalo, e depois é o nosso nome que está aí. Então, se aconteceu isso, e a liderança tentou falar, já levou o caso diante de irmãos mais sábios, mesmo assim, o irmão decide desobedecer, eu não veria problema algum em levar e acionar a justiça. Pois o dano futuro não seria apenas uma questão de prejuízo pessoal, como Paulo está falando lá aos Coríntios, mas seria um dano, um prejuízo para a igreja de modo geral. Olha, pense, por exemplo, lá em Mateus, quando Jesus disse que se um irmão, depois de repreendido, ele não aceita a disciplina, ele deve ser considerado ímpio. Ora, então aí nem seria levar irmão a julgamento, né? Porque é um ímpio. Então, se foi isso que aconteceu, mas a gente não tem como saber. Então, por isso que eu estou falando, como é que você julga? Mas vamos supor que fosse esse o caso, porque a gente não ouviu o outro lado. Então, se fosse esse o caso, na minha perspectiva, seria sim uma questão para levar a julgamento mesmo, para processar e falar, não, ó, então segue o caminho de vocês aí, só que deixa a gente aqui. Então, tira o nome e deixa que a gente siga o nosso aqui. Mas, como eu disse, a gente não sabe os detalhes do imbróglio. Então, na minha perspectiva, cautela. Né? Cautela, porque é isso que tem a ver com o não julgueis de Jesus. Não fazer julgamento precipitado. E, obviamente, o que eu acredito é que a igreja deveria dar uma explicação para os seus membros sobre isso. E são coisas internas que, na minha perspectiva, o melhor seria que fosse tratado de maneira interna. Nenhuma das partes teria mesmo que vir falar público. Acho que é uma questão ali de organização interna, enfim. Acho que esse seria o mais correto. Mas ok. Mas vamos lá a uma fala do Silas. E aí a gente pode julgar, porque a gente está vendo aqui o que o Silas falou.
Aqui é um vídeo, eu estou vendo, eu posso analisar e você também pode. Você pode ver o vídeo junto comigo e se você achar, não, pastor Rodrigo distorceu a fala do cara. Então, isso aqui é uma coisa concreta. Isso aqui dá pra gente analisar. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que o Silas Malafaia falou. Calúnia, calunia pastor, calunia a igreja, difama pessoas e depois vende bonança. Eu conheço esse vagabundo. Aí ele foi dizer... Eu não conheço esse vagabundo. Eu não sei o que ele tá falando aqui, mas esse não é o foco do meu vídeo. O foco é o que ele vai falar aqui agora. Ah, isso aqui ele tá lá na igreja do Felipe Valadão. Na igreja que agora chama Novos Começos. Mudaram o nome da igreja. Vai dizer que o seu trabalho é de rebelião. O teu patrono, o teu líder chama-se Márcio Valadão. É ele que deu legalidade à tua vida e ao teu ministério. Você não é aventureiro. Você não derrubou igreja nenhuma. Você não dividiu nada. Ontem foi colocado aqui um vídeo do pastor Márcio abençoando. Quem falar outra coisa é um linguarudo, dor de cotovelo, fofoqueiro. Aprenda a respeitar. A autoridade é pastor Márcio Valadão. É ele que te liberou. Ele é que te deu legalidade espiritual. Você está debaixo de legalidade espiritual. Siga em frente. Vem um novo tempo. Vem coisas novas. Deus vai fazer coisas novas. Deus vos abençoe. Amém. Ok. E antes disso aqui, o Felipe Valadão, que é o pastor lá em Niterói, ele fala um pouco sobre a questão de submeter a autoridade. E aí vem o Silas, dizendo, ó, vocês não estão em rebeldia porque o Márcio Valadão, ele abençoou. Eu não sei se o Márcio Valadão concorda com essa fala aqui do Silas Malafaia, mas o que eu tô vendo é um negócio que é sem pé, sem cabeça. É um absurdo, eu acredito. Eu vou explicar. Você vê que ele coloca o Márcio Valadão como se fosse uma espécie de dono da igreja. Se ele sozinho autoriza, pode. Se ele sozinho proíbe, não pode. Então, e aí? Eles falam sobre a questão da submissão à autoridade, seguindo o parâmetro deles, porque eu já vou falar um pouquinho sobre isso aqui daqui a pouco. De acordo com eles mesmo, foi o próprio Valadão, o Márcio Valadão, que colocou o André Valadão como líder. Então, se foi isso mesmo de fato, então aí então estaria em rebeldia mesmo. Mas não é nem isso que é a questão aqui. A questão é... Então, eu já vou explicar, eu já vou falar por que eu acho tão absurda essa fala. E para isso, deixa-me dar um contexto bíblico aqui, que é sobre a questão da autoridade, dos tipos de autoridade, os tipos de governo que existem aí na igreja ao longo dos séculos. Basicamente, há 3 tipos de modelo de igreja: episcopal, presbiteriano e congregacional. O primeiro é o governo de um, o segundo é o governo de alguns e o terceiro é o governo de todos. Sendo assim, se assemelha muito aos tipos de governo civil: monarquia, governo de um, aristocracia, governo de alguns e democracia, governo de todos. O que me parece mais correto e mais bíblico é o governo presbiteriano, o governo de alguns. E eu gosto também, eu não vou conseguir falar sobre isso aqui, mas algumas doses de modelo congregacional. Eu até brinco que eu tenho um mix aqui na minha igreja do presbiteriano e congregacional. Mas vamos lá. O que definitivamente não existe na Bíblia é o governo de um. Não existe. Não existe no lar, não existe na igreja, não existe na nação. Lemos em Atos o levantamento de presbíteros nas igrejas. Presbíteros, no plural, não um líder sozinho. Vemos no lar que o marido é o cabeça, mas a mulher é a dona da casa, o que denota uma liderança compartilhada. Ou seja, até na família, o menor, mas o mais importante núcleo de uma sociedade, até ali, a liderança é compartilhada. E em Israel também, apesar de ser uma monarquia nas épocas de Davi, por exemplo, era em tese o governo de um, né? Monarquia seria o governo de um, mas você tinha, em primeiro lugar ali, uma monarquia constitucional, em que todos, até o rei, deveria se submeter à lei, que no caso era a lei de Deus. Diferentemente, por exemplo, então, das monarquias absolutistas na França, em que o rei, ele era a lei, ele governava de maneira absoluta. Na prática, não era totalmente assim, tá? Mas enfim, mas em tese era o governo absoluto, ele reina de maneira solitária. E além disso, em Israel, você nota uma divisão de poderes. Por exemplo, o sacerdócio. O rei Uzias, ele tentou entrar no templo para oferecer sacrifício. Não pôde.
Não pôde. Ele foi resistido por sacerdotes. Então você nota que ali em Israel havia uma liderança plural. E a história também tem demonstrado que o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. A frase significa o seguinte: o poder ele pode ser uma tentação à corrupção, mas quem tem poder absoluto, aí não é tentação não, meu amigo. Aí é certeza, haverá corrupção. Então eu não sei se é assim na Lagoinha. Eu sei que na maioria das igrejas neopentecostais é assim. O modelo é episcopal, é monárquico, é um modelo de governo em forma de pirâmide que tem lá um homem que governa absolutamente. É bem parecido com o modelo católico de governo, o que ajuda e muito a explicar por que a Igreja Católica é apóstata. Tem outros problemas, mas com certeza esse modelo de governo é um dos problemas. E a gente tem visto como aqui no nosso país, na nossa sociedade, ter uma pessoa como dono do país é horrível, é horrível. Veja aí o Moraes, como que os abusos são constantes. Olha, na biografia do Bispo Macedo, ele diz que olhou para um pastor um dia, estava lá no carro, olhou para ele e falou: faz as malas, você vai para os Estados Unidos. Eu não lembro se era Estados Unidos mesmo, mas era para outro país. Pronto, sozinho ele decidiu o destino e o futuro de uma família inteira. Sozinho, sem nada. Então, isso é um negócio muito horrível. Isso é absurdo, como se o pastor fosse o dono e o líder solitário da igreja. E aqui, na perspectiva do Malafaia, se o Márcio Valadão falou, aí está determinado. Ele falou sozinho, interessa. Todo o conselho da igreja determinou outra coisa, não interessa, está decidido. Isso é agir como se ele fosse o dono da igreja. Isso é um absurdo, é ridículo. Em Atos, por exemplo, nós vemos a igreja se reunindo com representantes de cada igreja para tomar as suas direções ali. E eles decidiram juntos e transmitiram a decisão a todas as igrejas. O que mostra então que havia uma ligação entre essas igrejas locais. Mas não foi fruto de decisão de um apenas, antes uma decisão em conjunto de vários representantes da igreja. Então na igreja em que eu sou pastor, nós somos 6 igrejas, nós abrimos 6 igrejas. A igreja em que eu sou pastor é a primeira, e ela foi enviando pastores e abrindo novas igrejas, bancando financeiramente, quase todas, né? E por um bom tempo, no início ali em que as igrejas estavam começando, a gente bancava o salário do pastor, ajudava comprando cadeira, som, enfim, tudo ali. Hoje, essas igrejas são independentes, elas não pagam taxa para a igreja em que sou pastor. Nós enviamos pessoas, pastores, a família, nós pagamos, montamos a igreja, pagamos o salário do pastor e depois não deve nada para nós não tem, isso aqui não é uma franquia. E essas igrejas que foram abertas, elas estão em dívida com as novas igrejas que elas devem abrir, que é o caso, por exemplo, da Igreja Resgatar em Lorena, que acabou de abrir uma igreja em Cruzeiro. Sendo assim, a gente tem um presbitério local na nossa igreja, e um de todas as igrejas em que decidimos muitas e muitas coisas ali em conjunto. Mas apesar de eu ser o líder mais antigo, eu não decido sozinho as diretrizes que nós vamos tomar. Deixa-me dar um exemplo sobre aqui a nossa igreja local aqui de Guaratinguetá. A gente acabou de comprar uma chácara e pagamos uma fortuna ali, alguns milhões aí. E obviamente eu não queria comprar. Eu fui voto vencido. Eu queria que nós fizéssemos outra coisa, mas eu fui voto vencido. E aí, beleza, e bênção de Deus, e agora na realidade estou muito animado. Acho que foi o melhor para nós mesmo. Mas mesmo que não fosse, nós decidimos juntos. Nunca é possível que todo mundo concorde, mas se nós decidimos juntos, eu estou junto ali, e se eu achasse que foi uma ideia ruim, lá na frente dá errado, eu vou falar: gente, nós erramos. Porque isso que é uma família, isso que é uma igreja. Portanto, eu acho que essa é a grande questão aqui. Se a igreja tem dono. Então, essa perspectiva bíblica dessa liderança compartilhada, isso é muito claro na Escritura. Você pode ter algumas variações aí em como isso se dá ou não, a gente tem muitas dúvidas. Nós aqui mesmo na igreja, algumas vezes a gente falava: nossa, como é que a gente adequa esse princípio no dia a dia? Mas é muito claro isso. A liderança tem que ser plural. E muitos problemas podem acontecer justamente quando tem lá um cara liderando sozinho, achando que é o dono da igreja. Nós estamos exercendo um julgamento das coisas de maneira correta? Segundo, a igreja não tem dono. A igreja não tem dono, a autoridade é uma bênção e ela existe para servir. E deve ser plural. E aí, o que vocês acham disso? Deixe seu comentário aqui neste vídeo. Deus abençoe e até a próxima.